Após a execução de mais uma tarefa de amor cristão, reunimos-nos no Educandário Maria José para refletir e reciclar nossos conhecimentos sobre o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. A vida na espiritualidade consciente é diversificada em múltiplos aspectos. Da assistência fraterna, passamos ao lazer reconfortante e deste ao aprendizado essencial para o nosso crescimento. O desencarnado não é necessariamente um ser completo, perfeito, pelo simples fato de ter abandonado a vestimenta corpórea. Somos, no instante após a morte, o mesmo que éramos minutos antes. Desencarnação não significa santificação. Alerta-nos um companheiro espiritual. Nossa senda evolutiva exige esforço e empenho pessoal. Só caminha aquele que assim deseja. O espírito rebelde pode permanecer estacionário, quer esteja no corpo ou fora dele. Para mim, essas reflexões soavam como um verdadeiro aviso de alerta. Era uma luz vermelha a indicar um sinal de perigo. Tão distante ainda do alvo, não desejo perder tempo ou oportunidade para ampliar conhecimentos, adquirindo mais lucidez e consolidando a possibilidade de caminhar rumo ao infinito, onde se encontram os mestres da humanidade, difundindo luminescência radiosa que envolve o planeta, transfigurando-o e preparando-o para as novas etapas evolutivas. Assim, meditava sentado em minha cadeira predileta, quando se aproximaram alguns raiozinhos de sol. Karina, Enoque, Carlos e Samita, enfim, juntos novamente, exclamei, esboçando um largo sorriso. Estamos sempre por perto, Luiz Sérgio, para observar o que você faz de interessante e participar de suas histórias. Agora então, com esse novo livro, foi Enoque, o querido amigo, que me fez esta observação. Por esta e outras razões, eu amo todos vocês que participam, dão o melhor de si e não reclamam de direitos autorais. Se encarnado fôssemos, atalhou Karina, talvez nos prendêssemos a certas formalidades. Aqui compreendemos o alcance maior do livro espírita e toda a contribuição que pudermos oferecer será muito pequena em face do objetivo grandioso visado, a evangelização dos povos. Concordamos todos, disse Carlos, em agir como uma equipe, sob o comando de entidades sábias que dedicarão um tempo apreciável para enviar aos nossos leitores no plano físico comunicação, alento e esperança, coragem e otimismo, nessa fase crucial da vida terrestre em que a humanidade sofre e geme com dores do parto, segundo a previsão acertada de Jesus. Chegados são os tempos, aduziu Samita, em que a boa semente deverá ser separada do espinheiro. Por isso, a dor se faz presente. Se, para converter-se numa plantinha viçosa, o germe precisa morrer no seio da terra úmida e escura, nós também, para ressurgirmos como vigorosas borboletas, precisamos passar pelo enclausuramento do casulo. A civilização vive esse momento peculiar que antecede a luz. Dentro de certo tempo, não tão distante, nem muito próximo, passaremos por uma transmutação. Até lá, precisamos da propulsão da fé
e do amor, pois as nuvens sombrias no horizonte nos avisam que as tormentas se aproximam. Aquele que já tomou o arado não deve voltar para trás. É por isso que não deixamos o querido frade. Você nos ofereceu uma bela oportunidade de trabalho que não pretendemos recusar. Que amigos bons Deus me deu! Verdadeiros raios luminosos que refugem sobre todos aqueles que se aproximam. Fazem questão de que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A conversa continuava animada quando nos calamos em preparação para a preleção da noite. Venerável entidade compareceu para nos falar sobre a grandeza da obra mariana, isto é, das atividades realizadas por equipe sob o comando amoroso de Maria de Nazaré, o espírito elevado que nos assiste na tarefa de cristianização do planeta sob a responsabilidade direta do Mestre Jesus. Chegados são os tempos, aduziu Samita, em que a boa semente deverá ser separada do espinheiro. Por isso a dor se faz presente. Se para converter-se numa planta viçosa, o germe precisa morrer no seio da terra úmida e escura, nós também, para ressurgirmos como viçosas borboletas, precisamos passar pelo enclausuramento do casulo. A civilização vive este momento peculiar que antecede a luz. Dentro do tempo certo, não tão distante, nem muito próximo, passaremos por uma transmutação. Até lá, precisamos da propulsão da fé e do amor, pois as nuvens sombrias no horizonte nos avisam que as tormentas se aproximam. Aquele que já tomou o arado não deve olhar para trás. É por isso que não deixaremos, querido frade. Você nos ofereceu uma bela oportunidade de trabalho que não pretendemos recusar. Que bons amigos Deus me deu! São verdadeiros raios luminosos que refugem sobre todos aqueles que se aproximam. Fazem questão de que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A conversa continuava animada quando nos calamos em preparação para a preleção da noite. Venerável entidade compareceu para nos falar sobre a grandeza da obra mariana, isto é, das atividades realizadas por equipes sob o comando amoroso de Maria de Nazaré, o espírito elevado que nos assiste na tarefa da cristianização do planeta sob a responsabilidade direta do Mestre Jesus. O salão encheu-se de uma luz azulina quando o ancião elevou sua voz em prece, saudando a augusta rainha, rainha da paz, pedindo sua proteção nesses momentos críticos vividos pelos homens. À medida que a prece fluía espontânea de seus lábios, o recinto foi se iluminando por completo, e no teto, em forma de abóbada, fez-se uma abertura por onde miríades de luzes minúsculas faiscavam sobre os presentes, como se fosse o céu despejando sobre nós seus mais preciosos dons. Sentimos-nos fortalecidos e estimulados a formar com Maria uma frente avançada de combatentes contra o mal, a ignorância e a perversidade. Como escudo, levaremos o Evangelho do Filho. Como lema, o amor incondicional da Mãe. A respeitável entidade, muito conhecida no meio espiritual por seu agendrado amor
a mãe de Jesus, falou-nos seguidamente do empenho desse espírito iluminado pelo adiantamento moral dos seres, de sua dedicação ao socorro dos aflitos, quer que seja no plano terreno, quer em zonas de sofrimento no baixo astral. Maria se faz onipresente na figura de um legionário, de um servidor fiel que segue suas inspirações nos dias de hoje, como nos tempos incertos da tumultuada e desorientada Jerusalém. Ela continua ao lado do Filho na empolgante obra do amor cristão. Maria é como a videira carregada de frutos suculentos, é como a figueira fértil e o solo fecundo. Espírito portentoso, envolve-nos com sua aura sideral, cerrando fileiras com os emissários do alto, responsáveis pela administração do reino de Jesus, nos moldes previstos por Isaías, onde o lobo e o cordeiro beberão juntos no mesmo regato, onde a aridez do solo se transformará em fecundidade. O riso tomará o lugar do pranto. Não haverá cegos, coxos ou paralíticos, pois a humanidade purificada gozará de saúde plena e continuará a trabalhar em sentido progressivo, alçando os voos espirituais que as mazelas e as imperfeições impediram de realizar. Até que chegue esse momento, a doce Senhora partilha de nossas angustiosas aflições, enviando-nos reiteradamente fluidos de pacificação e serenidade. Com os ânimos equilibrados, compreendemos melhor as realidades dos espíritos, pois as escamas do orgulho, a presunção cairão de nossos olhos, tal como ocorreu com Paulo de Tarso em Damasco. Com maior acuidade visual e coerência de raciocínio, divisaremos o melhor caminho, construiremos nossos objetivos, organizando-nos de modo a facilitar a sua consecução. A civilização preparada intelectual e moralmente é o alvo final da espiritualidade maior. Maria não representa apenas a realidade histórica de ter trazido Jesus ao mundo, o que muito a dignifica. Crédito maior ela alcança por sua participação inteligente, concisa e lúcida na tarefa gigantesca de elevar o padrão vibratório do planeta e das almas. A amorosa Mãe só dará por completa sua missão quando os seres regenerados estiverem perseguindo as pegadas luminosas do Mestre, tornando-se aptos a aderir um mundo melhor, onde reinam o amor, o pensamento lógico e racional. Por enquanto, contamos com a energia sutil de seu coração generoso e continuamos a exaltar a mística da Rosa de Nazaré como nosso suave canto de louvor. Salve Maria, cheia de graça, tu és bendita entre todas as mulheres, e abençoado é o seu fruto de teu ventre, hoje e sempre. Protege-nos, Mãe querida. Terminada a oração, tínhamos o espírito preparado para adquirir novos conhecimentos. Compreendemos a extensão da responsabilidade que paira sobre os mais esclarecidos, que devem confirmar os irmãos de menores na fé, através da irradiação de pensamentos otimistas, intuindo alguns durante as atividades do dia a dia e dialogando com outros durante o repouso do corpo físico.
Participamos com frequência de assembleias de estudos e sensibilização, nas quais os encarnados e desencarnados se associam para ouvir de mentores esclarecidos e pacientes observações sinceras e claras. Só não atende o espírito rebelde que se fixa no propósito de não ter ouvidos para ouvir. O livre-arbítrio não pode ser violentado, pois se Deus nolo concedeu, é porque julgou condição sine qua non para o desenvolvimento do princípio inteligente, o que acarreta responsabilidade pelos atos praticados. O Pai criou espíritos fadados à angelitude. Não fez marionetes, às quais faltariam o brilho da espontaneidade e o mérito da adesão ao bem. Não nos faltam estímulos para o crescimento. Segundo Kardec, o codificador do Espiritismo, o homem não pode ficar indefinidamente na ignorância, tendo de progredir pela força dos acontecimentos. As revoluções morais, como as revoluções sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias e dormitam durante séculos, despontando repentinamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado. Em tudo, vemos a providência que do mal faz surgir o bem. O Livro dos Espíritos, questão 783. O Espiritismo veio aprofundar a segunda revelação, em época de maior crescimento científico e intelectual. Chegou na aurora dos tempos. O Livro dos Espíritos, editado em 1857, revela ensinamentos profundos enviados pela falange da verdade sob o auspício vigilante de Jesus, o governador planetário. Analisar as verdades nele contidas, à luz da razão, é propiciar-nos a oportunidade de crescimento, de autodescoberta e de discernimento. Entender a origem do universo e a pluralidade dos mundos. O intercâmbio constante entre o plano físico e o espiritual criam para todos novas perspectivas. A propositura mais científica e transcendente de um Deus único, responsável pela maravilhosa obra da criação que nos rodeia e preenche o espaço sideral sem deixar claros ou vazios, possibilitará a reconciliação entre a ciência e a religião, com o fim das divergências e confrontos, com o entendimento da unicidade das leis naturais que regem o universo infinito e mantém sua ordem e equilíbrio dentro das trajetórias pré-estabelecidas. Chegados são os tempos do rompimento de barreiras entre os pensamentos acadêmicos e religiosos, divergência essas que não têm justificação plausível nem se sustentam, visto que são os mesmos seres que refletem, exercem a ciência, vivem, amam, morrem e depois voltam a comunicar-se através da mediunidade, cada vez mais difundida no planeta, por tratar-se de fenômeno natural que afeta todas as criaturas, variando apenas do grau e intensidade. Formamos um único séquito de filhos de Deus. Somos uma família universal e não se justifica oposições e contradições. Palmilhamos a mesma estrada evolutiva em busca de um único objetivo. O progresso que o homem pode entravar algumas vezes, mas nunca deterá indefinidamente
pois está no desígnio do Criador o aperfeiçoamento da humanidade. Se os propósitos são os mesmos, por que não unir forças? Por que permitir que preconceitos e inibições de toda ordem cerceiem nossos passos, mantendo-nos prisioneiros de ideias malsãs e preconcebidas, num labirinto onde o emaranhado ideológico não facilita nossa pacificação interior? A opção continua sendo nossa. A semente de luz lançada por Cristo é agora regada e alicerçada pelas colocações claras e concisas do Livro dos Espíritos. Iluminar-nos é tarefa pessoal. Nenhum guia ou mentor pode promover o nosso autoburilamento à revelia do nosso empenho individual. Disciplinar o ego aviltado por séculos de acomodação nas faixas primárias do pensamento humano pode ser uma tarefa hércula para alguns, mas extremamente necessária e urgente para todos. Abandonar o comportamento transigente e complacente com as próprias fraquezas, buscando alçar os píncaros do progresso integral, onde a mente esclarecida conduzirá os sentimentos enobrecidos na marcha ascendente do crescimento total do ser. Saímos das mãos de Deus simples e sem conhecimento. Milhares de vidas que se sucederam no tempo e no espaço ensejaram-nos e ainda nos ofertam oportunidade de chegar até Ele, gloriosamente sábios e iluminados, culminando assim os objetivos maiores da criação. Um Deus grandioso não almeja filhos medíocres, é contra essa aceitação passiva e consciente da própria inferioridade que devemos travar insana batalha. Ao invés, quando o desgaste sofremos, combatendo o mal que insistimos em ver no próximo, quando ainda não tiramos a trave do nosso olho. Lutemos intensamente, sem dar tréguas aos instintos e aos vícios arraigados que introjetamos em nosso modo de agir e sentir. Justifiquemos os títulos de Filho de Deus, honra que fomos conclamados pela bondade e generosidade de Cristo, aquele rebento novo que brotou no ramo de Jessé, na casa de Davi. Isaías 11:1. Que há milênios espera o nosso desenvolvimento e a possibilidade de acolher-nos em seus braços como o Espiritismo redimido, irmãos e companheiros, que Ele, há bom tempo, conduziu à perfeição. O eterno amigo de nossas almas insiste no intento de congregar no seio amoroso de Abrão, símbolo do congraçamento de todas as almas terrenas ao redor de um pastor e pai amorável. Para o final glorioso desse processo, precisamos elevar nos estádios da infância espiritual, pelo burilamento da inteligência e do aprimoramento do senso moral. A tarefa que competia a Jesus foi realizada nos detalhes mínimos. Cumpre-nos delinear em nós próprios uma reforma profunda de valores que se traduzam em ação dinâmica, disciplinada, bem direcionada, de modo a atingir o supremo alvo, a plenitude da sabedoria. Após esta preleção esclarecedora,
estimulante, saímos a campo para atender a uma insistente intercessão, um pedido que chegava até nós, entrecortado de sentimentos aflitivos, reunidos aos companheiros, sob orientação de uma figura venerável, o espírito de Irmão José. Procuramos melhor nos informar sobre o problema para mais seguramente aplicar o remédio adequado. Chegamos a uma casa humilde, onde mãe aflita acalentava o filho com febre ardente, bastante preocupada com o receio de uma convulsão. Com pequenas possibilidades financeiras, a pobre mulher preparava infusões caseiras para o pequeno enfermo. O serviço público de atendimento médico nessa comunidade era precário e distante. A situação, do ponto de vista médico, não oferecia risco de vida. Crianças estão sujeitas a agressões por vírus e pela maior suscetibilidade orgânica que sofrem com frequência oscilações de energia vital. Mormente, quando malnutridas, o coração materno, porém, exalta e desespera quando vê um filho adoentado e não aceita delongas na sua recuperação. Para nós, era mais uma oportunidade de serviço e crescimento. Temos em nossa equipe alguns companheiros que exerceram a medicina terrena. No campo espiritual, ainda podemos auferir novos e aprofundados conhecimentos. Bem orientados, adentramos ao quarto singelo e nos postamos a um berço junto à criança, irradiar-lhes energias curadoras e restauradoras do equilíbrio orgânico para que saísse vencedora na batalha contra a invasão virótica. O ambiente central, previamente purificado pela prece sincera e comovida do coração materno, ampliava o poder dinamizador dos fluidos que manipulamos. Em seguida, fomos até a cozinha, onde a preocupada mãe preparava a mamadeira com reduzida esperança de que o filho aceitasse. Aproveitamos o ensejo e depositamos naquele recipiente fluidos preciosos que coletamos de plantas que conhecemos, em cujo potencial de cura estamos nos aprofundando. Estava feita a assistência daquele ser imaturo, alvo de nossas atenções, como todas as crianças, mas a família dificilmente atribuirá a ação curadora recebida. Os encarnados geralmente conferem ao acaso todo o bem que recebem dos espíritos. A nós, porém, basta a satisfação do dever cumprido. E não fazemos exigências aos amigos do planeta físico, pois sabemos que a retenção da carne limita as percepções espirituais por força da própria encarnação que impõe, beneficamente, o esquecimento do passado. Isso esclarece porque os espíritos mais elevados são benevolentes e tolerantes com os inferiores. Eles sabem de sua visão limitada dos conhecimentos relativos e faculdades atrofiadas. Como não visam o reconhecimento de espécie alguma, continuam dispensando a todos a luz de sua visão dilatada e conhecimentos que estão muito além da ciência insuficiente do medíocre planeta que habitamos. Junto à equipe comandada pela venerável entidade, temos a felicidade de realizar tarefas assistenciais que nos permitem progredir na senda evolutiva através da possibilidade de sermos úteis ao próximo. Ora, é uma lágrima que enxugamos, outra, uma instituição pacificadora lançamos num lar em reajuste. Nenhuma súplica fica sem resposta.
após a avaliação detalhada do problema junto ao mentor responsável pela tarefa. Quando procuram orientação numa casa espírita, poucas pessoas avaliam que, na maioria das vezes, a solução do problema está dentro de si mesmas. É comum aguardar que a situação se resolva pelo afastamento do obsessor, o que é verdadeiro em alguns casos. No entanto, um número razoável de motivos de desordens de foro íntimo leva à desarmonia as próprias almas, sem interferência de inteligências estranhas. Nesse caso, nosso trabalho é de intuir, muitas vezes durante o sono, o interessado a mudar de vida, reavaliando interesses e atitudes, o que o livrará de tormentos voluntários, pois independem de agentes kármicos ou externos. O êxito da assistência espiritual está entre a relação direta com o amadurecimento e conscientização do interessado, pois o pior cego é aquele que não quer enxergar. Como milagres não existem, pois contrariam a lei natural, fazemos a nossa parte e pedimos a Deus que ilumine todos os que sofrem e aguardam soluções mágicas para seus problemas. Não abandonamos jamais os que nos procuram quando a situação se torna demasiadamente penosa para si e para os seus. Usamos intervenções paliativas para minorar sofrimentos, mesmo sabedores que a solução definitiva demandará de tempo e investimento pessoal. A casa espírita é um porto seguro para os que buscam conhecimentos superiores e oportunidades de autoaperfeiçoamento. Todos os mentores dão ênfase à necessidade de estudo e reforma íntima, sendo também um pronto socorro das almas. Promove-se ali auxílio fraterno, principalmente em se tratando de processos obsessivos renitentes. A doutrina espírita é o consolador prometido às vésperas da paixão pelo nosso Mestre Jesus. Aos apóstolos entretecidos com a antevisão da separação do Mestre, perseguido pelos espíritos acomodados às facilidades da lei mosaica, deturpada ao longo do tempo, e servia de anteparo aos despaupérios de uma classe sacerdotal orgulhosa e egoísta. Vou, mas não deixarei sós, porque hei de enviar Consolador, o Espírito de verdade, que lhes explicará tudo quanto tenho ensinado. Quando vier o advogado, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 14, 16 a 26. A presença da espiritualidade maior entre nós é a própria manifestação crística entre os homens. Seus intermediários lançam paulatinamente luzes sobre os habitantes do planeta na medida de sua capacidade receptora. Missionários do bem reencarnam-se nesse orbe subdesenvolvido para trazer pessoalmente as recomendações dos mestres siderais. Missionários do bem reencarnam-se nesse orbe subdesenvolvido para trazer pessoalmente as recomendações dos mestres siderais. Um amplo trabalho é planejado nas esferas superiores, pois se Deus não para de operar, o mesmo se pode dizer de Jesus e seus auxiliares. Como a perfeição é infinita, todos temos a ganhar, encarnados e desencarnados, que militamos na seara do Mestre, em acréscimo de discernimento e conhecimento das leis divinas, que estamos distantes de aprender
em toda a extensão, devido à nossa limitação de faculdades intelectivas. Irmão José conclama-nos continuamente ao crescimento moral e intelectual. Como generosa contribuição, ele nos enviou uma mensagem de estímulo e perseverança. O progresso preconizado pelo Criador deverá ser concretizado por todos nós, sustentado pela alavanca do conhecimento que se manifesta numa atitude mais iluminada, numa diretiva mais consentânea da consciência e a razão. Visto ser o homem um animal racional por excelência, com vista a sublimar-se, extrapolando a esfera da racionalidade para a intuição, até atingir a plenitude de suas potencialidades, então construirá um mundo mais digno e justo, sem discrepâncias significativas na distribuição de bens e haveres, com a compreensão de que a terra é uma extensa gleba cuja propriedade a Deus pertence. Ele quer que seja distribuída por todos os moradores de maneira equitativa e justa. Construir essa moradia digna, evoluída e feliz é atribuição e responsabilidade de todos nós. É também a meta final da lei do progresso, derivação da lei geral que rege o universo, que atingiremos ao revestirmos-nos desse ideal maior, despidos da vaidade pueril de crianças imaturas e rebeldes. Cumpre-nos aderir aos desígnios divinos com a força de nossa vontade, alicerçada nos ensinos evangélicos. Urge preencher as lacunas da alma imperfeita e impura com a grandeza das virtudes cristãs, amor, tolerância, humildade, renúncia, trabalho e discernimento. Quem colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás e retroceder, nem mesmo estacionar. Espíritos refratários ao progresso são desalojados de sua acomodação, pois é chegada a hora das grandes transformações. Aqueles que desenvolveram a capacidade de ouvir já deverão estar prontos para adentrar ao reino que o Pai preparou para os filhos, local de amor, justiça e paz. Os que fizeram ouvidos moucos terão novas oportunidades, pois a lei da reencarnação os contemplará com tantas experiências no plano físico quanto forem necessárias. É a lei que esses também evoluam, por mais que sejam as suas dívidas e seus resgates. O amor do Pai os acompanhará com suma benignidade para qualquer orbe que se dirija. Um dia, na infinita eternidade, todos serão atingidos à maioridade espiritual e aí poderão entrar no gozo do Senhor, pois que ter-se-ão convertido em bons servos e fiéis, fazendo jus à terra prometida que Abrão e sua descendência mais numerosa assim prometeu. As estrelas do céu, muita paz.